Eu tô rindo aqui, mas o que eu acabei de passar é aquilo que todo mundo passa muitas vezes durante a sua vida, insatisfação. Muitas vezes a gente está insatisfeito com aquilo que a gente está fazendo, seja no emprego, ou a gente está insatisfeito na nossa vida pessoal, por exemplo. Você pode estar insatisfeito no seu casamento, você pode estar insatisfeito com relação ao seu relacionamento com seus colegas, com seus gestores, e aí você não sabe exatamente o que fazer com isso. Bom, até que ponto que eu devo me manter nessa mesma situação e até que ponto que eu devo tomar uma decisão e mudar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O ser humano é um eterno insatisfeito e muitas pessoas têm o hábito de reclamar, mas não fazer nada para mudar aquela situação. Então eu queria te dizer o seguinte, diante de uma situação, por exemplo, que te traz uma grande insatisfação, lembre-se que você tem no mínimo 4 opções. E as 4 alternativas que a gente tem são, a primeira delas, desistir. A segunda, você pode também discutir. A terceira, persistir, ou você pode até negligenciar o problema. Vamos à primeira, desistir. Se chegou no ponto de desistir, eu acredito que você chegou nesse ponto porque já pensou muito. Já criou lá a tua tabela dos prós e dos contras, de você se manter numa situação e você pensou assim, acho que é melhor eu me retirar dessa situação porque está me fazendo mal. E muitas vezes, energeticamente, nos faz mal ficar num emprego, ficar numa relação, quando aquilo está mais tirando a nossa energia, nos desgastando do que nos energizando. E você deixou de aprender. Ok, se essa é uma decisão, desista, mas tenha consciência dessa decisão que você vai tomar. A segunda decisão que nós podemos tomar, diante de uma grande insatisfação, é a gente discutir. É aquele momento em que a gente chama a pessoa para a gente falar como a gente se sente, em que a gente pede ajuda, em que a gente conversa com mais pessoas, em que a gente traz ideias. É aquele momento em que a gente busca uma saída, em que a gente busca uma situação, em que a gente chama o time, em que a gente conversa, para chegar num outro olhar, numa outra perspectiva e conseguir, então, ter um resultado diferente daquele que a gente vem atingindo até agora. A terceira opção é persistir, é persistência, é dar o melhor que a gente pode, é colocar toda a nossa energia naquilo que a gente decidiu, seja numa relação, seja numa profissão, seja numa nova ideia, num novo projeto. O que mais você pode fazer? O que mais você pode entregar? Como é que você pode superar as expectativas? Como é que você pode fazer diferente do que todo mundo já fez? Como é que você consegue colocar o teu tempero? Muitas vezes as pessoas desistem sem ao menos ter persistido o suficiente para seguir. Quantas pessoas que começam e não terminam os seus projetos? E se elas começam e não terminam, elas nunca saberão se aqueles projetos dariam certo ou não. Então coloca a tua energia, coloca o teu sangue, coloca tudo aquilo que você pode, dando o seu melhor, se comprometendo para fazer o teu plano acontecer. Isso é persistir. Agora, a gente encontra também pessoas que em determinados momentos de insatisfação que elas fazem, negligenciam. E a negligência é aquela situação em que a pessoa vai trabalhar, mas ela não está nem aí. Ela entrega menos, ela se esforça menos, ela não entrega o melhor que ela pode, porque ela pensa assim, eu preciso desse emprego e eu vou só manter. Eu vou gastar o mínimo possível de energia aqui, então é como se a pessoa tivesse de corpo presente, mas de alma ausente. É como se nós tivéssemos mortos-vivos circulando pelo escritório. Alguém aqui já trabalhou num ambiente assim? E aí, o que você identificou que você costuma fazer, ou que você está fazendo, quando você se sente insatisfeito com alguma situação na sua vida? Você desiste? Você chama para discutir? Você persiste ou você negligencia? Essa decisão diz muito sobre você, sobre o quanto você está comprometido com a tua própria vida e também o quanto que você traz de consciência com relação às tuas atuações e o impacto que você causa na empresa, na área e para todas as pessoas que estão com você também. Até porque nós somos os grandes exemplos dos nossos filhos, os grandes exemplos dos nossos liderados, dos nossos colegas e por onde a gente vai. Portanto, a pergunta aqui é a seguinte: qual é o melhor que você pode fazer hoje com os recursos que você tem? Com a situação que você tem. E se você está insatisfeito com a situação agora, o que você pode fazer de diferente para mudar esse cenário? Para mudar dentro daquilo que você tem o poder de mudar, dentro daquilo que você tem autonomia para mudar, porque afinal é a sua vida.